Esse é o segundo problema da lista 8. Ele começa da seguinte forma: tempos econômicos estão acontecendo mesmo na terra Byteland. Para reduzir os custos de operação, o governo de Byteland decidiu otimizar a iluminação das ruas. É, Até agora, toda rua estava iluminada todas as noites, e isso custa um Bytelandian dólar, chamado de dólar, por metro por dia. E para economizar dinheiro, eles decidiram não iluminar mais todas as ruas. Mas vai ter algumas ruas que eles vão desligar as luzes de noite. Só que eles ainda querem que os cidadãos se sintam seguros. Dessa forma, eles querem que a iluminação, mesmo depois de ligar algumas ruas, ainda exista um caminho iluminado de cada posição de Byteland para cada outra posição. No caso, cada esquina. Qual é a maior quantidade a maior quantidade de dinheiro que o governo pode economizar por dia, sem fazer que os habitantes se sintam inseguros? O problema 2 pode ser modelado como um grafo, em que as junções, no caso das esquinas, são vértices e as estradas são arestas. No caso, aí a gente vai ter o custo de iluminar cada rua como se fosse o custo de cada aresta. Não, o peso de cada aresta, certo? Como a gente precisa minimizar, além de a gente minimizar o custo das arestas que a gente vai selecionar, a gente precisa manter o fato de que é possível chegar de cada esquina até outra esquina através dessas arestas que a gente selecionou, certo? Que vão ser as arestas iluminadas. Essas arestas vão acabar formando uma árvore. Por que elas vão formar uma árvore? Porque vamos supor que primeiro tem que ser um grafo conectado, né? Então ou vai ser uma árvore ou vai ser um grafo conectado que tenha ciclo. Então vamos supor que seja um grafo conectado que tenha ciclo. Então eu sempre posso tirar alguma das arestas, posso tirar pelo menos uma aresta do grafo, tal que o vértice tal que o grafo ainda esteja conectado. Por exemplo, um ciclo ele é formado por vários vértices, né? E sempre você pode ir tanto em um sentido quanto no outro. Então, sempre que existe um ciclo, vamos supor que eu estou falando esse ciclo aqui. Sempre que existe um ciclo, eu posso retirar uma das arestas desse ciclo. Por isso que, quando eu tenho um grafo que não é uma árvore é um grafo que é conectado e que não tem ciclo, certo? Então, sempre que eu tenho um grafo que tem ciclos, que é conectado e tem ciclos, eu posso retirar arestas até que ele forme uma árvore e eu não vou perder a propriedade de conectividade. Então, a nossa melhor resposta sempre vai ser uma árvore e vai ser a árvore que tem a menor soma de arestas, porque é o nosso problema meio que quer que eu diga qual seria a melhor iluminação, certo? Aí nesse caso aqui, a menor soma de arestas que eu consigo fazer seria 39. Então a resposta que ele pede é a economia, que é o tanto de dinheiro que o prefeito, acho que é o prefeito vai economizar ao fazer essa iluminação que eu estou propondo. Então ele economizaria 90, que é a soma de todas as arestas, que é o que ele tinha antes, né? Antes ele iluminava todas as ruas. Aí menos o tanto que ele vai gastar para iluminar agora. A economia vai ser 51 no caso. E continuando, aí o algoritmo de MST de Kruskal funciona da seguinte forma, que é o algoritmo que a gente é o mais comum de utilizar para achar a menor árvore a menor árvore geradora, que é o nome desse tipo de problema, Minimum Spanning Tree. Você percorre as arestas que tem menor peso até a de maior peso. E para cada aresta, se ela liga dois vértices que têm componentes diferentes, você adiciona a aresta no grafo final. Aí vamos mostrar passo a passo. Por exemplo, aqui a gente pegou todas as arestas desse grafo e adicionou aqui. Aqui é o peso da aresta
aqui é o vértice 1 e aqui o vértice 2. Por exemplo, esse vértice aqui é o que está sendo representado aqui. Aí a gente adicionou, ou aí a gente ordenou essa lista de arestas a partir do peso, certo? É isso que a gente tem que priorizar nessa ordenação. Porque as que têm menor peso tem que vir antes das que têm maior peso. Entre as que têm peso igual, tanto faz a ordem, na verdade. Então, a forma mais simples de fazer isso, tanto em Python quanto em C++, e em Java talvez tenha alguma coisa parecida, é você colocar as coisas que têm prioridade para ordenação primeiro, numa certa estrutura. Então, quando eu faço essa tupla de 3 itens, esse número aqui vai ser a primeira coisa que conta na ordenação. Por exemplo, entre esses dois caras aqui, esses dois tem entre esse cara e esse, vamos supor, a primeira posição deles é igual. O que é que não, é diferente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o que tem a menor na primeira posição já vai ficar antes do que tem a maior na primeira posição. Por isso que o 5 já fica antes desse 6 aqui. Não, é bom comparar com esse 7, na verdade. Mesmo o 7 sendo menor, quando a gente conta os outros elementos, o primeiro elemento já é menor do que o primeiro elemento daqui, então essa tupla é menor do que essa tupla aqui. Então, mas quando a gente tem iguais, por exemplo, esse 503 e o 524, aí os outros elementos são levados em conta. No caso aqui, o o segundo elemento dessa tupla é menor do que o segundo elemento dessa tupla, apesar do primeiro ser igual. Então isso vai fazer com que essa tupla venha antes dessa tupla. Agora a gente vai fazer o algoritmo que vai processar essas arestas nessa ordem da seguinte forma. Eu vou pegar primeiro o 503, que é a aresta que estava no topo dessa, que era a primeira nessa lista de arestas não processadas, e vou ver se ela liga dois elementos que ainda não estão ligados, certo? Que ainda não estão no mesmo componente. Como isso acontece? Então adicionei ela na minha MST e o peso dela aqui está no peso final da MST. Agora eu vou processar 5, que vai essa aresta com peso 5 que vai do vértice 2 para o vértice 4. Como ela liga dois vértices que não estão no mesmo componente, lembrando que componentes aqui a gente só está contando arestas dessas amarelas, certo? Arestas que foram adicionadas na MST. Então, como elas não estão ligadas, seja direto ou indiretamente, então eu vou adicionar essa aresta que tem peso 5. E aí o peso final agora é 10. A próxima aresta seria essa aresta de peso 6, que é entre o 3 e o 5, que era essa aresta aqui. Como ela liga dois vértices que ainda não estão ligados direto ou indiretamente, então eu vou adicionar ela, certo? Aí a próxima aresta seria a aresta de peso 7, que vai do vértice 0 até o vértice 1, essa aresta aqui. Como ela liga dois vértices que ainda não estão ligados, então eu vou adicionar ela também. Agora, da mesma forma, a aresta de peso 7, que vai do vértice 1 ao vértice 4. E, por exemplo, agora eu tenho uma aresta com peso 8, que vai entre o vértice 1 e o vértice 2. Esses dois vértices já estão ligados, certo? Por exemplo, eu posso ir do vértice 1 seguindo esse caminho aqui e chegar no vértice 2. Do vértice 2 para o vértice 1 também é a mesma coisa. Como eles são dois vértices que já estão no mesmo componente, eu não vou adicionar. Eu vou analisar e ver que não faz sentido eu adicionar. Então o peso das arestas que antes era o peso da MST que antes era 30, continua sendo 30. A próxima aresta a ser analisada é essa de peso 8, que vai entre 4 e 5. Como ela também está ligando dois vértices que já estão no mesmo componente, então eu não adiciono, certo? Agora, com peso 9 entre 1 e 3, a mesma coisa. Dois vértices que já estão no mesmo componente, eu não adiciono.
mas a próxima o vértice ou uma aresta com peso 9, que vai entre o vértice 4 e 6, está ligando dois vértices que não estavam no mesmo componente, certo? Então, eu vou adicionar o 9 no meu peso da MST. Depois eu vou processar o vértice 11, que liga dois vértices que já estão no mesmo componente, e o vértice 15, que liga dois vértices que já estão no mesmo componente. E eu finalizo com essa árvore aqui, formada por esses 6 vértices, e essa vai ser a minha árvore geradora mínima. Então, o menor custo que eu posso gastar por noite, de forma que eu ainda mantenha todas as junções ligadas, seria 39. Agora vamos para a implementação, que seria o seguinte: para que eu tenha a ideia de se dois vértices estão no mesmo componente ou não, eu preciso utilizar o disjoint set ou union find da seguinte forma. Aqui é o padrão union find normal, utilizando-se do size para melhorar um pouco a complexidade do union, certo? Agora vamos para a parte do cluster, que é a parte que a gente está mais interessado. Primeiro, a gente tem que verificar se a quantidade de vértices é diferente de zero, porque essa é a condição de parada do nosso programa. E depois a gente faz o init, que é o que? Ele diz que o vértice parent de i é igual a i e o tamanho de i é igual a 1. O que é que esses dois arrays querem dizer? P de i quer dizer meio que o vértice pai do vértice i. No caso, o maior ancestral de i seria o representante do componente de i, certo? O vértice que representa o componente que está. Eu acho esse vértice através do find. Se eu fizer o find de i, eu obteria o representante do componente de i. Aí eu também coloco o size de i, que seria o tamanho do componente em que i está, inicialmente é 1. Aí isso vai sendo modificado a partir do find e do union. Aí beleza, eu fiz esse init só para que eu possa utilizar o algoritmo de union find tranquilamente. Depois eu vou pegar cada aresta do grafo e colocar nessa lista de arestas da seguinte forma: o peso, o vértice 1 e o vértice 2. Por que é dessa forma? Porque eu quero ordenar primeiramente pelo peso, né? Como eu já tinha dito. Se por acaso eu quisesse ordenar do maior para o menor, do maior peso para o menor, era só colocar menos W aqui, ou então eu colocar ou então na hora de ordenar, eu colocar alguma flag aqui dizendo que é para ordenar de forma reversa. Tem alguma coisa assim em Python, tem em C++, eu acho que tem em Java também. E depois eu vou andar para cada aresta. Aqui é a facilidade de Python, que eu já consigo pegar, como é uma tupla, né, cada elemento em arestas, eu já consigo pegar eles separados nos três elementos W, U e V, certo? Aí, U vai ser igual a find de U e V é igual a find de V. Para que serve isso? Para eu pegar o representante do componente de U e o representante do componente de V. Aí, se eles forem diferentes, quer dizer que eles estão em componentes diferentes. Então, eu vou somar essa aresta na minha minimum spanning tree, que é a soma da minimum spanning tree, e eu vou unir os vértices U e V. E lembrando, para todas as arestas eu vou adicionar a soma delas numa soma total aqui, que vai servir para eu pegar a resposta final. Aí beleza, no final, como eu quero o tanto que o usuário, não, o tanto que o governante da cidade economizou com a iluminação, então vai ser a soma de todas as arestas, né? Que eu adicionei cada aresta, menos a soma das arestas que foram utilizadas na nossa iluminação. Então, é isso que vai ser printado e depois eu só pego o mn de novo para continuar nesse loop, para continuar o loop aqui. Então é isso.